Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para mais uma mini aula, tá? E hoje nós daremos início ao estudo da tabela periódica, essa importante e valiosa ferramenta que nós temos aí no estudo da química, tá? Essa primeira mini aula e as 5 posteriores serão sobre a tabela periódica, tá? Nós teremos 4 mini aulas falando sobre a tabela periódica em si e 2 mini aulas falando sobre as propriedades periódicas dos elementos. Ok? Bom, nessa primeira mini aula aqui nós vamos fazer uma breve evolução histórica da tabela periódica, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui algumas propostas de organização dos elementos químicos, né? Que foram colocadas aí ao longo do tempo e que contribuíram, né, de alguma forma para que a gente chegasse à tabela periódica que nós temos hoje, tá joia? Bom, vai ser uma aula rápida, mais histórica do que química, né? Mas espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie no estudo de vocês, tá? Bom, vamos começar aqui então. Bom, então nós vamos falar sobre a tabela periódica ao longo do tempo, tá? Uma breve evolução histórica da tabela periódica. E aqui eu já começo apresentando para vocês alguns cientistas que contribuíram, tá, com conhecimento sobre a tabela periódica, né? Contribuíram de alguma forma na tentativa de organizar os elementos químicos, tá? Lavoisier, Dobereiner, Champortois, John Newlands, Meyer, Dmitri Mendeleev, que é considerado o pai da tabela periódica, o Moseley e o Seaborg. São alguns dos principais cientistas que contribuíram significativamente aí, tá, no conhecimento sobre a tabela periódica, né, e que contribuíram para que nós chegássemos à tabela periódica como nós conhecemos hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas propostas aqui desses cientistas. Bom, quem foi que deu o primeiro passo para tentar organizar os elementos químicos, né? A primeira tentativa, a primeira iniciativa de organização dos elementos foi dada por Lavoisier, tá? O famoso Lavoisier. Lavoisier é esse cientista aqui, é um francês, né? Esse que está representado na foto. Ele é considerado o pai da química moderna. Ele revolucionou a química, tá? E boa parte dessa revolução que ele promoveu na química se deu em decorrência da publicação de uma importante obra, né, de um importante livro que foi publicado em 1789, que é o famoso Tratado Elementar de Química, tá? Que contribuiu de forma significativa aí no conhecimento da química e instaurou o que nós chamamos hoje de química moderna, que é a química com base em experimentos, né, em leis experimentais, em observações em laboratório. Então, Lavoisier, além de ser considerado o pai da química moderna, ele foi o primeiro cientista, né, a ter uma iniciativa na tentativa de organizar os elementos químicos, tá? Porque a tabela periódica nada mais é do que um compilado, né, uma organização dos elementos químicos, tá? Então, a primeira iniciativa, o primeiro passo foi do Lavoisier. O que Lavoisier fez, então? Ele organizou uma lista, né? Naquela época eram conhecidos 33 elementos, então ele pegou esses 33 elementos e organizou esses elementos numa lista, tá? Então essa foi a primeira tentativa, a primeira iniciativa de se tentar organizar os elementos químicos, foi Lavoisier. Bom, em seguida veio uma proposta do Johann Dobereiner, né? Que ficou conhecido como a Lei das Tríades. O que seria essa proposta? Bom, o Dobereiner organizou os elementos químicos em grupos de 3, né? E esses elementos eles eram agrupados em grupos de 3 em ordem crescente de massa atômica. Prestem atenção aqui, ó, massa atômica, vocês vão ver que boa parte dessas propostas de tabela periódica, os cientistas propunham a organização com base na massa atômica, né? Então, eles iam organizando os elementos químicos à medida que ia aumentando as massas atômicas, tá? Vocês vão perceber que a tabela periódica que nós temos hoje é bem diferente dessa aqui, porque a tabela periódica como nós conhecemos hoje, a organização dos elementos é em ordem crescente de número atômico, não de massa atômica. Bom, o que o Dobereiner fez nessa lei das tríades, né? Ele fez da seguinte forma, ele pegava 3 elementos, né? Na verdade, ele pegava 2 elementos, colocava um na ponta, outro na outra ponta, né? Ele fazia o seguinte, a massa atômica do elemento que ele colocaria no meio aqui, seria aquele que apresentasse a massa atômica, que é a média aritmética dos elementos da ponta. Então, vamos ver aqui 2 casos, ó. Ele pegou, por exemplo, o elemento cálcio e o elemento bário, somou as massas atômicas desses elementos, dividiu por 2, né, fazendo uma média aritmética, e o valor que ele encontrava aqui de massa atômica, ele ia lá e pegava o elemento que tinha essa massa atômica e colocava aqui no meio. Por isso era uma organização em grupos de 3 elementos. Então ele pegou, ó, cálcio é o elemento da ponta de cá, tem massa atômica 40, somou com a massa atômica do elemento da outra ponta, que é o bário, Ba, dividiu por 2, encontrou um valor de 88. Quem é o elemento que ficaria aqui no meio? O estrôncio, que é o elemento que tem massa atômica 88. O mesmo ele fez para essa sequência de 3 átomos aqui, ó. Ele pegou o cloro, massa atômica 35, somou com a massa atômica do iodo, 126, dividiu por 2, chegou ao valor de 80. Quem era o elemento que ficaria aqui no meio? O bromo,
já que ele é o elemento que apresenta massa atômica 80. Então, Dobereiner, ele organizou, né, os elementos até então conhecidos em grupos de 3, observando esse seguinte raciocínio. Pegava a massa atômica do elemento dessa ponta com o elemento da outra ponta, somava, fazia uma média, o valor que ele encontrava, ele colocava o elemento ali no meio. Tá joia? Por isso que essa proposta dele ficou conhecida como a lei das tríades, ok? Logo depois da lei das tríades, veio uma proposta que ficou conhecida como parafuso telúrico, tá? Quem fez essa proposta de organização dos elementos foi um cientista, esse daqui da foto, o famoso Alexandre Champortuat. Tá? O que o Champortuat fez? Ele promoveu a organização dos elementos em ordem crescente também de massa atômica, só que ele propôs de uma maneira diferente. Ele organizou esses elementos em torno de um cilindro, tá? Por isso, a proposta dele ficou conhecida como parafuso telúrico ou caracol de Champortuat. Então, o que o Champortuat fez? Ele foi ali organizando os elementos, né? Imagine que o papel, você pega uma folha de papel e envolve ela no cilindro, né? Então, por isso que a proposta dele ficou conhecida como parafuso telúrico. Essa organização dos elementos em torno de um cilindro, em formato cilíndrico, era muito parecida com o formato de um parafuso. Por isso ficou conhecido como parafuso telúrico, tá joia? Bom, devido às várias irregularidades que foram observadas, né, nessa proposta de Champortuat, a proposta dele não foi muito bem aceita na época, tá? Tinha algumas irregularidades ali que ele não conseguia justificar, né? Então, essa proposta aqui dele, o parafuso telúrico, foi uma proposta que não foi muito bem aceita na época e logo em seguida foi substituída, né? Bom, a próxima proposta que veio nessa evolução histórica aí da tabela periódica ficou conhecido como Lei das Oitavas. Foi uma proposta do cientista John Newlands, que é esse daqui da foto. Tá? O que ele fez? Ele também organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, contudo, ele organizou esses elementos em 7 linhas, ele organizou esses elementos em diferentes linhas que contavam com 7 elementos cada, tá joia? Sendo que tinha um 8º elemento que seria uma espécie de repetição do primeiro elemento, assim como a gente observa para a 8ª nota na escala musical. A escala musical, ó, Dó, nós temos 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A 8ª nota seria a repetição do Dó. E essa organização que o Newlands fez dos elementos que eram conhecidos na época ficou muito semelhante a essa questão da nota musical, então por isso ficou conhecido como Lei das Oitavas, tá? A proposta do Newlands, no primeiro momento, chegou a ser ridicularizada, mas depois se observou que ela era um tanto quanto coerente, né? A gente conseguia ver uma certa organização dos elementos ali que a gente observa ainda hoje. Por exemplo, ó, você tem aqui no primeiro família 1A, né? Hoje a gente sabe que o sódio está na família 1A, o magnésio está na família 2A, o alumínio está na família 3A, o silício está na família 4A, enfim. Foi uma proposta que na época chegou a ser ridicularizada, mas que era um tanto quanto coerente, tá joia? Bom, depois da Lei das Oitavas, nós chegamos então na tabela de Mendeleev, tá? Dmitry Mendeleev, esse cientista russo aqui, muito famoso, ele é considerado o pai da tabela periódica, tá? Inclusive, por conta dessa organização que ele propôs, essa proposta de organização dos elementos, ele foi indicado ao Prêmio Nobel de Química em 1906, tá? E o que o Dmitry Mendeleev fez foi basicamente organizar os 60 elementos químicos que eram conhecidos na época em 12 linhas orientais, tá? 12 linhas horizontais, me desculpa. E ele organizou esses elementos em 12 linhas horizontais, colocando esses elementos em ordem crescente também de massa atômica, assim como foram as outras propostas, tá? Bom, na proposta de organização do Mendeleev, era observado que os elementos que pertenciam ao mesmo grupo, eles eram semelhantes entre si, ou seja, ele não chegou ali e foi colocando os elementos ao acaso, ele ia organizando os elementos de acordo com as semelhanças que esses elementos apresentavam entre si, tá? E essa proposta do Dmitry Mendeleev foi de uma genialidade, assim, absurda, tá? O Mendeleev, na época, né, eram conhecidos apenas 60 elementos, ele fez essa tabela com 12 linhas horizontais, contudo, havia alguns espaços vazios ali que ele tinha certeza que posteriormente seriam descobertos elementos que se encaixariam perfeitamente ali naqueles espaços, tá? Então, ele conseguiu prever a existência de elementos que até então não eram conhecidos. Tá aqui a organização que o Mendeleev fez, né? Ele pegou esses 60 elementos e organizou em 12 linhas horizontais, tá? E como vocês podem ver aqui, ó, tiveram alguns espaços aqui de elementos que ainda não eram conhecidos, mas que ele sabia que em um determinado momento eles seriam descobertos e eles se encaixariam aqui. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o escândio, com o galho e com o germânio, que apresentam massa atômica 44, 68 e 72, tá? Ele deixou esses espaços vazios aqui pensando no seguinte, olha só,
Ah, esse elemento aqui, eu não conheço ele ainda, ele não existe, mas com certeza ele existe. Quando descobrirem, ele vai se encaixar perfeitamente aqui. Ah, esse outro elemento, eu ainda não conheço, mas eu sei que ele existe e quando ele for descoberto, vai se encaixar aqui. E o mesmo para esse elemento aqui. E olha a genialidade dele. Posteriormente, esses três elementos aqui, né, depois de algum tempo, foram descobertos e eles se encaixavam perfeitamente aqui nessa distribuição que o Mendeleev propôs. Então, foi uma proposta assim, de uma genialidade absurda. Não por um acaso, né, o Mendeleev ele é considerado o pai da tabela periódica. Tá joia? Bom, mas a tabela periódica do Mendeleev, assim como as outras, foram importantes sim, mas ela é muito diferente da tabela periódica que nós temos hoje. A tabela periódica atual, ou seja, que nós conhecemos atualmente, é a tabela periódica de Moseley, tá? Que foi esse cientista aqui da foto que propôs a organização dos elementos. Bom, segundo a organização na tabela periódica de Moseley, né? Ela é a tabela que nós conhecemos atualmente. Os elementos eles foram organizados, né, em ordem crescente de número atômico. Conseguem perceber que todas as propostas que eu falei para vocês até agora, os elementos eram organizados em massa atômica? E a de Moseley é diferente. Os elementos foram organizados em ordem crescente de número atômico, o que é muito mais coerente, né, pessoal? O número atômico, como nós já vimos em aulas anteriores, ele é o CPF do átomo. Cada elemento, cada átomo tem o seu número atômico específico. Já a massa atômica não. Pode ter diferentes elementos com a mesma massa atômica. Agora, o número atômico não, ele é específico para cada elemento. Então, faz muito mais sentido nós organizarmos os elementos com base no número atômico e não na massa atômica, tá? Bom, e a tabela periódica de Moseley, né, os elementos eles são organizados em linhas horizontais, chamadas períodos, em linhas verticais, chamadas famílias, ok? A tabela periódica de Moseley, na verdade, ela era só essa parte aqui de cima, ó. Ele propôs essa organização, ela teria mais ou menos essa estrutura. Posteriormente, em 1951, um outro cientista, o Seaborg, propôs que esses elementos aqui, né, que são os lantanídeos e os actinídeos, eles ficassem numa posição extra, abaixo da tabela periódica, que são os chamados elementos de transição interna, que nós vamos ver na próxima mini-aula. Tá joia? Pessoal, então a ideia dessa mini-aula de hoje era isso, é apresentar para vocês, né, as propostas de tabela periódica que foram colocadas ao longo do tempo, até que nós chegássemos na tabela periódica atual, ou seja, uma evolução histórica aí sobre a tabela periódica, tá? Espero que vocês tenham entendido e que de alguma forma esse conteúdo auxilie no estudo de vocês. Vou ficando por aqui. Na próxima mini-aula a gente vai falar sobre a tabela periódica atual, tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima mini-aula. Até mais.